estou voltando aqui com mais um vídeo no qual nós vamos debater um assunto muito importante e que eu acredito que traz muita dúvida e também muita polêmica. É a respeito da salvação. Como é que uma pessoa pode dizer que ela é salva? Ela pode? Alguém pode ter certeza da salvação? Qual é o mistério que envolve a questão da salvação? O que leva uma pessoa a ter certeza de que ela vai morrer e vai morar no céu? Porque muita gente diz que isso não é possível, ninguém pode saber. Afinal, nós somos pecadores. E realmente, nós somos pecadores. Como pecadores, nós não podemos entrar no céu. A nossa condição é uma condição de condenação, de separação de Deus, porque Deus é santo e Ele não suporta pecado. Não é que Ele não quer, Ele não suporta. A sua natureza é de tamanha santidade, de tamanha separação da maldade, do pecado, da sujeira, da infâmia, que Ele não suporta pecado. Foi por causa disso que Ele disse para Moisés, quando Moisés chegou lá no Monte Horebe, onde Ele aparecia na forma de uma sarça ardente que queimava e não se consumia. Ele disse para Moisés: Moisés, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Não é que Ele era exigente, Ele estava salvando a vida de Moisés. As alparcas, os calçados são de couro e é matéria em decomposição, é pele de animais que obviamente morreu e saiu em decomposição. É claro que os produtos hoje são tratados para não apodrecer, para ser conservado. Mas naquele tempo mesmo ainda não tinha esse tipo de tratamento, essa coisa que veio com a ampliação do mercado e principalmente com a ampliação do lucro. Mas Deus falou para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que Moisés estava pisando era santa, porque Deus tinha descido ali. Não é que o Monte Horebe é mais santo do que os outros montes da terra. O Monte Everest tem a mesma qualidade diante de Deus. É tudo terra, é tudo rocha, né? Não tem nada de especial no Monte Horebe. O que tinha no momento é que Deus tinha descido no Monte Horebe. E onde Deus está, o lugar se torna santo. E a santidade de Deus mataria Moisés por causa do calçado dele. Tanto é que Moisés se curvou ali e ele não se atreveu a levantar o olhar para ver quem era Deus. Deixa eu ver o rosto dele. Não. Porque ele sabia que ele era um homem pecador. Se ele olhasse para Deus, ele morreria. Então, o nosso pecado nos consome. Deus não suporta pecado. E se nós, como pecadores, virmos a face de Deus, nós morremos. A santidade de Deus nos consome como um fogo abrasador. Então essa é a questão. O pecado, ele nos condena, nos destrói diante de Deus. É por isso que o pecado é tão terrível. Nós estamos acostumados no pecado, nós temos essa natureza pecaminosa e essa inclinação para a maldade, e nós não percebemos como isso nos prejudica, como isso faz mal. Mas Deus sabe. Se Ele aparecesse para mim aqui agora, eu morreria. Nós não suportamos a presença de Deus porque Ele é o único santo que existe. Nós chamamos um monte de gente de santo porque morreu e foi para o céu. Eles não são santos, eles são salvos. Eles foram santificados pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Por isso eles estão no céu. Não é por virtude, não é porque ele é melhor do que ninguém, não é porque eles têm poder, não é porque eles são especiais, nada. Eles são pecadores como nós. A Bíblia fala sobre o profeta Elias, o apóstolo Tiago, que ele mesmo fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, era tão pecador quanto eu e você. Então como é que Elias conseguia fazer todos aqueles milagres que ele fez? É porque Deus estava na vida dele. Elias era um homem de oração, Elias era um homem que compreendia os mistérios de Deus, Elias era um homem que se entregou nas mãos de Deus, era um homem que fugia da sua natureza pecaminosa. Porque há uma diferença entre o pecador arrependido, convertido, contrito, e o pecador dissoluto, aquele pecador que tem prazer no pecado.
E o homem de Deus, ele pode cair sim, tá? Tem gente que fala, quem é de Deus não peca. Peca, a nossa natureza. Só que tem uma diferença. Quando o homem de Deus cai, ele já cai de joelhos, implorando misericórdia, pedindo perdão para deixar o pecado. Mas o pecador dissoluto, quando ele cai, ele rola na lama, ele tem prazer no pecado, ele não tem pressa de sair daquela condição, porque ele ama o que ele está fazendo. O apóstolo Pedro também fala numa das cartas dele, que Ló vivia em Sodoma e Gomorra, a cidade do pecado, a cidade da depravação moral, que foi consumida com fogo e enxofre vindo do céu, e que Ló todos os dias atormentava e afligia sua alma justa por causa das coisas erradas que ele via acontecendo ali. Nós vivemos em meio ao pecado, mas nós não temos que ter prazer no pecado. Se nós temos prazer no pecado, então nós somos aquelas pessoas que ainda não conheceram o Jesus do Evangelho, das Sagradas Escrituras. É preciso que haja um conhecimento para que nós tomamos convicção de quem nós somos, para termos arrependimento, para nos chegarmos a Ele para ser salvos. Daí vem a pergunta, pode ter certeza de salvação? Bom, primeiramente vamos entender como é que funciona o processo da salvação. O homem pecou, o homem caiu, desde Adão a natureza foi corrompida, porque o homem foi criado para ser santo. Quando Deus criou Adão e Eva, criou eles para ser santos e para formar família, mas para serem santos. Mas eles pecaram quando eles desobedeceram a Deus. Muita gente atribui ao pecado de Adão e Eva o ato sexual, não tem nada a ver. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, no casamento, isso é óbvio. Tanto que Deus criou apenas um homem para Eva e apenas uma mulher para Adão. O sexo em si não é pecado. O pecado deles foi a desobediência. Deus falou, vocês não vão comer daquela árvore da ciência do bem e do mal. E eles foram lá e comeram. Daí surgiu o pecado. Isso corrompeu a natureza humana. Deus disse para eles, no dia que vocês comerem daquela árvore, vocês morrerão. O diabo apareceu na forma da serpente e disse, a verdade é que vocês não morrerão. Eles acreditaram mais no diabo do que em Deus, porque eles comeram. Eles queriam ter ciência do bem e do mal, e eles tiveram a ciência do bem e do mal. Porém, a sua natureza foi corrompida. Eu acho que no momento eles pensaram assim, Deus mentiu porque nós comemos e não morremos. Mas eles não perceberam que a morte era lenta e gradativa. Aí eles começaram a envelhecer. Chegou um dia em que eles morreram. Mas o pior que morreu neles foi a fé que eles teriam, a comunhão que eles tinham com Deus e o Espírito. Porque a morte espiritual é separação eterna de Deus. Quem não vive na luz está morto para Deus. O próprio apóstolo Paulo diz numa de suas cartas a Timóteo, se não me falha a memória, que as viúvas que se afastam de Deus para ter relações, elas vivendo estão mortas no pecado. Então para Deus quem está no pecado já está morto, já acabou, não existe mais. É impossível manter uma relação de comunhão com Deus enquanto a pessoa vive no pecado. Mas então a natureza humana toda está morta para Deus, porque toda a raça humana é pecaminosa, tem essa tendência para a maldade, para o pecado, e não há como a gente fugir dela. Você pode se esforçar o quanto você quiser para não fazer uma coisa errada, de repente você é pego fazendo a coisa errada. Então qual é a solução? Humanamente não existe solução, é impossível. Deus mandou a lei através de Moisés. Quando ele formou a nação de Israel, ele queria formar uma nação sacerdotal, uma nação que espalhasse a palavra de Deus pelo mundo inteiro, que ensinasse as outras nações a se voltar para Deus, a se regenerar. Mas Israel também falhou, porque nós somos humanos, não tem como. Israel não pôde ser uma nação sacerdotal. Todos eles falharam, até os profetas muitas vezes praticaram loucura, incitando as pessoas a adorar os ídolos. Alguns por vantagem financeira, outros por poder. Assim, eles se corromperam. Um dos profetas do Antigo Testamento diz que Deus, olhando da terra para o céu, não achou ninguém que estivesse
tapando a brecha no muro. Alguém que estivesse entre Deus e a humanidade, alguém que fizesse as coisas certas, alguém que fugisse do pecado, alguém que pudesse chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero pedir perdão para a humanidade. Então Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para sofrer a pena que nós merecíamos. E algumas pessoas pensam que morrer na cruz seria bastante. Não, não seria. Obviamente que não. A pena decretada pelo pecado seria o inferno, a condenação eterna. Foi isso que Jesus passou. Naqueles 3 dias em que esteve morto, ele desceu ao inferno. Ele não ficou dormindo ali na sepultura. Ele desceu ao inferno. Seu corpo repousou na sepultura, mas o seu espírito desceu ao inferno. O apóstolo Pedro diz isso numa de suas cartas. Ele ainda foi e pregou aos espíritos em prisão. Um mistério, né? Mas a questão é que, quando ele voltou da sepultura, quando ele retomou o seu corpo e saiu glorioso, reassumindo a sua divindade com o Pai, o perdão estava garantido. Jesus se tornou um mediador. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós. Então, o que significa a palavra mediador? Significa advogado, significa aquele que intercede, aquele que media a situação entre um e outro. E é o que Jesus faz hoje, quando o pecador peca e se arrepende e pede perdão. Jesus vai diante do Pai e fala: Pai, perdoa porque eu morri por ele. Ele vive hoje no céu para interceder por nós. Na carta aos Hebreus, o autor deixa bem claro que ele vive sempre para interceder por nós. E não existe outro mediador, existe só um mediador, só um Deus, um só mediador. Por isso, quando você clama com a Maria, Antônio, José, Pedro, eles estão no céu. Estão, eles foram salvos. Mas eles não podem interceder por você. Eles nem sabem que você está invocando o nome deles. Por quê? Porque eles não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes. Quem tem essas qualidades é somente Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onisciente, onipotente, onipresente. O que são essas qualidades? Onisciente é aquele que tem todo o conhecimento, possui toda a ciência. Onipresente é aquele que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotente é aquele que tem todo o poder. Olha só como é formada a palavra onisciente. Oni, de único. Único, que tem toda a ciência. Onipotente, único, que tem todo o poder. E onipresente, o único que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus fala na parábola de Rico e Lázaro que entre o céu, a terra e o inferno existe um grande abismo que separa esses 3 mundos. E ninguém pode passar de um para o outro sem a permissão de Deus. E Deus não dá permissão para isso. Já imaginou se Deus permitisse pessoas saindo do inferno, indo para o céu, vindo para a terra? Seria um mundo assombrado. Ou do céu vindo para a terra, toda hora tem um fantasma do seu lado. Nos filmes de ficção isso pode ser possível, mas na palavra de Deus não. Deus não permite comunicação com os mortos, nem com os condenados, nem com os salvos. Então o que acontece é que as pessoas que morreram salvas foram para o céu. Aqueles que muitas vezes nós chamamos de santo, que na verdade são salvos, foram morar no céu. Mas eles não podem vir aqui. Também não podem saber o que se passa aqui, porque eles não são onipresentes, não são oniscientes e não são onipotentes, que são qualidades atribuídas a Deus. Então, eles nem sonham que você está invocando o nome deles. Quando você fala, meu São Benedito me ajuda, ele não sabe que você está pedindo ajuda para ele. Quando você invoca o nome de Maria, ela nem sonha que você está invocando o nome dela. Ela vai saber disso no dia do julgamento final, mas por enquanto ela não sabe, ela não tem como saber, ela é um ser humano, é uma mulher, não é uma deusa, para ter as qualidades que são atribuídas a Deus, que é onipotência, onipresença, onisciência, já explicados anteriormente. Então você está perdendo o seu tempo invocando um nome que não pode te salvar. Lá em Atos dos Apóstolos, durante uma pregação, o apóstolo Pedro, ele disse assim, que em nenhum outro há salvação,
Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Portanto, só tem um nome que salva, é Jesus. O único intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. O único advogado que você tem no céu, chama-se Jesus. Se você não tiver a ajuda dele, você não tem a ajuda de mais ninguém, está por sua conta e, portanto, você está lascado. Não importa o que a sua religião ensinou, que seus pais ensinaram, que você aprendeu, nós precisamos nos desapegar dos hábitos que nós tivemos na infância, na juventude e prestar mais atenção na palavra de Deus. Lá em João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz bem claramente: na verdade vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É a garantia dele, é a promessa dele, que se você ouvir a palavra dele e crer no Pai que o enviou, você tem a vida eterna, você não entrará em condenação, você passou da condenação para a salvação. É a promessa dele. Se você orar e disser: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, ele vai escrever o seu nome no livro da vida e você não vai perder mais a salvação. Ele diz também em outra parte do Evangelho de João: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A garantia que ele dá, que se você for a ele, você não se perderá. Então, o que você tem a fazer é acreditar. Porque a salvação é pela fé, a salvação não é pelas obras. Paulo diz na carta aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras, não é por ser bonzinho, não é por respeitar as pessoas, não é por dar esmola, não é por ajudar os necessitados, não é por ser um bom cidadão. Isso é seu dever como cidadão, mas não garante a sua salvação, não ajuda em nada a sua salvação. O que ajuda na sua salvação é fé, é acreditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que te garante a salvação. Acreditar que Jesus morreu no seu lugar, acreditar que Ele perdoa pecados. E essa é uma coisa difícil. Quando nós pecamos, muitas vezes Deus nos perdoa, as pessoas nos perdoam, mas nós não nos perdoamos. Isso é um negócio complicado, isso atrapalha a fé. Se você não tiver fé, você não vai ser salvo. Num trecho da carta aos Romanos, Paulo também diz assim que a salvação é pela graça, é pela fé, não é pelas obras. Porque se for de outra maneira, a graça já não é graça. Deixa bem claro isso, a nossa justiça não pode fazer nada. Deus fala no livro de Isaías capítulo 64, versículo 6, que as nossas justiças são como um trapo de imundícia. As nossas culpas como um vento nos arrebatam. Nós não temos condições de nos salvar pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, mas sim pelo sacrifício de Jesus nós podemos obter a salvação. Ele morreu no nosso lugar. Ele ressuscitou para garantir a nossa salvação. E essa é a nossa garantia. Mas nós precisamos ter fé. Se nós não tivermos fé, nós não obteremos a salvação por melhores obras que nós façamos. Porque as nossas obras são como um trapo de imundícia diante de Deus. Mas as obras que Jesus fez são perfeitas. E por Ele nós podemos alcançar o perdão dos nossos pecados e, consequentemente, a nossa salvação. Eu queria falar uma coisa muito importante. Você precisa dobrar o seu joelho. Você precisa falar com Deus. Fale com o Pai. São 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você precisa falar com o Pai na sua oração. Você não pode dirigir a sua oração para outra pessoa. Quem ouve as suas orações é o Pai. E você ora ao Pai em nome de Jesus. Eu vejo muita gente orando a Jesus em nome de Jesus e fica uma coisa tão confusa. Jesus, me ajude em nome de Jesus. Quem é esse Jesus? Vamos ter sabedoria. Viu, irmãos evangélicos e tudo mais? Vamos ter sabedoria. Você não pode pedir para Jesus em nome de Jesus, você pode pedir para o Pai em nome de Jesus. Jesus deixou bem claro no Evangelho de João, quando ele disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome,
eu o farei. Você ora a Deus Pai em nome de Jesus. E Deus Pai te atende porque você pediu em nome de Jesus. E você vai pedir para Jesus em nome de Jesus? Não vamos confundir as coisas, vamos ter sabedoria, né? Vamos prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, porque muita gente ora como se fosse um papagaio, repetindo coisas que ouviu dos outros, e o coração não está nisso, não presta atenção, não usa inteligência. Vamos ser inteligentes, vamos ter sabedoria. Deus se agrada disso, tá? Então você vai diante do Pai e diz: Senhor, eu preciso que o Senhor ilumine o meu caminho, que o Senhor ilumine os meus pensamentos, que o Senhor me mostre a verdade, independente daquilo que eu sei. Eu quero conhecer a tua verdade, não a minha. A tua verdade, não o que me ensinaram. E eu tenho certeza que Deus vai abrir a sua mente e você vai ver coisas que você nunca imaginou na sua vida. Você vai passar a ter um entendimento como você nunca imaginou que fosse na sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida só vai melhorar a partir daí. Eu gostaria de estar falando também a respeito do que acontece com a pessoa depois que ela morre, quando ela não tem salvação. Mas eu vou estar falando disso num outro vídeo. Por hoje é só, vou ficar por aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus.